vou ensinar para vocês como requerer passo a passo a sua aposentadoria no meu INSS. Vamos lá? Bem, você vai acessar primeiro, né? Como a gente já disse, o site meu.inss.gov.br, vai colocar o seu CPF e a senha que você criou. E aí você vai entrar nessa tela que estamos agora aqui. E você vai, veja aqui, ó, serviços em destaque, você tem agendamento e solicitações e você tem pedir a aposentadoria. Então, você vai clicar nesse pedido de aposentadoria. Veja, aí você tem vários aqui serviços. Você vai clicar em aposentadoria por tempo de contribuição / idade. Nesse caso aqui, ele está pedindo para atualizar seus dados. Em alguns casos, ele aparece mesmo, nada para atualizar aqui. Se você tiver alguma coisa para atualizar, confere os seus dados, verifica se houve alguma mudança e atualiza, tá bom? Nesse caso aqui, eu não vou atualizar nada. E vou clicar em avançar. E aí, ele já vai aparecer aqui 2 tipos de aposentadoria. Aposentadoria por idade urbana, não é o nosso caso, e aposentadoria por tempo de contribuição. Então, você vai clicar aqui na aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, tem várias questões aqui que ele está dizendo, né? Como digitalizar a documentação, como é que ali precisa ficar atento, tem que ser colorido, precisa ter a qualidade aqui de 150 dpi, né? Então, se você não tem esse conhecimento, é interessante que procure aí um filho, um sobrinho, ou procure uma lan house, né? Para que você possa digitalizar essa documentação necessária de acordo com do formato que o INSS pede aqui para dar na entrada, ok? E aqui também tem a sequência, que você pode juntar tudo de uma vez só, ou você pode também escanear documento por documento, no formato que o INSS pede, para que depois você junte, vai ter aqui mais para frente o lugar de anexar essa documentação, ok? Então, vamos aqui selecionar a aposentadoria por tempo de contribuição e clicar aqui, ó, selecionar, que ele vai para outra tela. Aqui ele fala de uma simulação do tempo de contribuição, se você quiser, que tem disponível lá na primeira tela que nós vimos, mas nesse caso nós vamos já direto para requerer mesmo a aposentadoria. Então, a gente vai clicar em avançar. Agora nós vamos aguardar um pouquinho. Né? Ele fala aqui que você pode requerer sua aposentadoria sem sair de casa, clique em avançar para prosseguir. Então, nesse caso aqui, é importante que você já tenha toda a documentação já escaneada no formato correto, tá bom? E aí, feito isso, você clica em avançar. E aqui vão surgir várias perguntas, né? Então, a primeira pergunta que vai surgir é se você trabalhou em algum momento da sua vida aqui, você possui tempo especial, exposto a algum agente nocivo à saúde, né? Ou à integridade física. Como assim? Ó, se você esteve exposto a ruído, a agentes químicos, ao calor, enfim, a eletricidade. Então, é isso que ele está te perguntando aqui. Por quê? Porque esse tempo, ele é considerado maior, digamos assim, é possível converter e aumentar o seu tempo de contribuição. Por isso que ele faz essa pergunta e precisa também juntar um documento próprio chamado PPP, que a gente vai explicar isso lá quando a gente falar dos documentos necessários no outro vídeo. Então, nesse caso, eu vou colocar não. Mas se você possuir tempo especial, você coloca sim, tá? E aqui você possui tempo rural. Então, para que é isso? São aqueles trabalhadores, né, que exerceu em algum momento da sua vida ou exerce atividade rural. Por exemplo, na lavoura, um pescador artesanal. Então, tem tantas atividades aí. Então, se você exerceu, você clica sim. Se você não exerceu, você clica não. A gente vai clicar não. E vai colocar no próximo.
E aí ele tá falando aqui se você trabalhou em outro país no exterior. Tem gente, por exemplo, que vai para os Estados Unidos, trabalha lá e depois volta, né? O Brasil, ele tem vários acordos aí internacionais, então dependendo do país que você trabalhou, é possível pegar esse tempo, digamos assim, para computar no seu tempo de contribuição. Se você trabalhou exterior, você clica sim. Se não, aí não. Vamos clicar no não e vamos para o próximo. Se você já trabalhou como professor, né? Se você trabalhou sim, se não, não. Se você já trabalhou como militar ou funcionário servidor público da União, Estado ou município, tanto professor como funcionário público, é importante porque vai precisar aí, por vezes, de uma certidão de tempo de contribuição, lá se você trabalhou como estatutário, né? Isso no município, no estado, tá? Então, por isso que é feita essa pergunta. Se você trabalhou algum período, você clica sim, se não, você clica não, ok? E aqui ele está dizendo assim, caso não possua tempo de contribuição integral, ou seja, no caso aqui, no tempo de contribuição, que é 30 anos mulher e 35 anos homem, se você concorda com a aposentadoria proporcional. A gente orienta a não requerer. Por quê? Porque diminui muito o benefício. A gente orienta que se você não tem os 30 ou 35, aguarde mais um pouquinho para se aposentar, porque a aposentadoria proporcional não é benéfica. Mas se mesmo assim você quiser, você clica em sim. Você, se não alcançar o tempo, você aceita a aposentadoria proporcional. Agora, se você não aceitar, você clica em não. E nesse caso, nós vamos clicar em não. Ele está dizendo aqui, mas acho que é uma das últimas perguntas, caso não possua direito ao benefício na data de hoje, que é a data do protocolo que a gente está fazendo, você autoriza o INSS a alterar a data de entrada do requerimento para a data em que adquiriu as condições necessárias para a concessão do benefício? O que isso quer dizer? Quer dizer assim, olha, hoje eu não tenho 35 anos de contribuição, né? Ou 30 anos de contribuição se mulher, mas pode ser que daqui a um mês eu consiga alcançar, às vezes falta um mês, 2 meses. O INSS ele vai analisar e por vezes a análise dele demora mais de 2 meses. Então, quando ele for analisar, você aceita que se você não alcançou até hoje, né, esses anos, esse tempo de contribuição, você aceita que essa data de entrada, né, de requerimento, ela seja a data em que você completar os requisitos? Eu oriento sempre os meus clientes a dizer sim, que aceita aí, a gente chama de reafirmação da DER, que é reafirmar a data de entrada da sua aposentadoria, tá? Então, nesse caso, eu vou clicar em sim. E aqui ele pergunta se recebe pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro em outro regime de previdência social, né? Isso ele pergunta por conta de acumulação. Então, se você recebe, você não pode mentir, tá? Você recebe sim, porque senão ele descobre, ele tem como descobrir, os órgãos eles são todos relacionados, então você clica, se você tem pensão, você clica em sim, e se você não tem, você clica em não, tá? A gente vai clicar em não. Então, aí você entrou, já respondeu todas as perguntas, e você entrou aqui, tem todos os dados do segurado, né? Se você possui aposentadoria ou pensão no outro regime, você vai clicar, né? Nesse caso, a gente diz que não. E depois, olha, vocês vão ver aqui no anexo, que é onde vocês vão juntar toda a documentação. Lembra lá no início que eu falei que você pode digitalizar tudo junto, mas eu não aconselho. Eu aconselho que cada documento ele seja escaneado, ele seja digitalizado um a um, que fica mais fácil depois de anexar. Então, nós temos aqui carteira de trabalho, veja, nós temos aqui comprovantes de contribuição SICARNE, nós temos aqui comprovantes do exercício de atividade especial, que a gente falou do PPP.
E nós temos aqui comprovantes de exercício de atividade rural, por exemplo, nota fiscal rural, algum documento que conste que a pessoa era lavradora. A gente vai falar desse tipo de documentação depois em outro vídeo. Então, aí você, em cada um desses, a gente vai abrir um só para vocês verem. Vamos aqui abrir da carteira de trabalho, em cada um deles você vai clicar, tá vendo? E vai colocar anexar, né? Olha, ele vai abrir aqui e vai pedir para que você localize esse documento. Onde está a carteira de trabalho? Então, é importante que no seu computador, né? É importante que se faça isso no computador. No celular também é possível, mas às vezes é mais difícil de manusear, né? Então, no computador fica mais fácil. Então, na hora que você clicar anexar, é importante que você já tenha uma pasta, um arquivo, com toda a documentação que você precisa e ela nomeada certinho. Então, carteira de trabalho, se você tem mais de uma carteira de trabalho, então carteira de trabalho 1, carteira de trabalho 2, entendeu? E aí você vai escolher o arquivo, né? Aqui a gente vai aleatoriamente aqui em qualquer documento, vou escolher aqui um arquivo, por exemplo, tá? Aqui auxílio, vamos pôr um arquivo qualquer, vamos colocar abrir. Aqui, tá vendo como ele colocou que tá .doc, que é um documento do Word. Ele não vai aceitar, porque tem que ser num formato de PDF, tá bom? Então, você viu aqui, olha, que a gente não conseguiu anexar, que eu quis mostrar aqui para vocês que não é possível. Então, precisa ser PDF, tá bom? Então, fazendo o PDF, você vai clicar, ele vai anexar e você vai colocar vai escolher o documento e você vai clicar em enviar esse documento. Tá bom? E aí, anexando todos os documentos, você vai clicar em avançar. Só que a gente não vai fazer isso, tá? Porque aí eu estaria finalizando a aposentadoria e eu não anexei nenhum documento. Mas esse seria o passo a passo para você requerer a sua aposentadoria. Veja que não é difícil, né? Acho que a dificuldade maior é na montagem da documentação. E preparar antecipadamente a documentação, né? E importante também, como a gente já disse, com relação ao CNIS, de ter em mão o CNIS, já de conferir todos os vínculos empregatícios, se eles estão certos, se precisa fazer alguma retificação, né? E deixar prontinho, como eu já disse, a documentação, carteira de trabalho, as guias, carnês, documentos pessoais, enfim, toda a documentação que no próximo vídeo a gente vai falar da documentação necessária para requerer a aposentadoria por tempo de contribuição.